Essa noite é uma noite interessante. Eu não sei se eu estou dando um tiro no pé, né? Ou se, de fato, é preciso conversar um pouquinho sobre assédio moral. Isso é uma prática complicada, nefasta. É uma prática que vem sendo, digamos assim, instituída, constituída, mantida no serviço público brasileiro, e para a qual nós temos um conjunto de leis que tem se provado ineficaz, ineficiente, dado o fato de que o nosso servidor público, a via de regra, né, ele ainda é um pouco mal informado sobre os seus direitos. E nisso hoje, tá? Porque hoje eu trago para vocês algumas questões que há algum tempo eu venho falando com algumas pessoas, porque eu não sei se ao fim desse mês eu vou pedir desculpas, eu não sei se ao fim desse mês eu vou ser condenada num processo, não sei o que vai acontecer não, mas vamos lá. Há algum tempo, as pessoas me perguntam, o que te levou para a política? Né? Gente, eu estou dentro da política faz um tempão. Sabe por quê? Eu sou professora de formação, atendi ao longo de muitos anos muitas crianças e adolescentes que sofrem toda sorte de violências dentro de seus lares e na sociedade. Após isto, vim para cá, né, depois de muitos anos como professora, vim para Chapadão, assumi um concurso público, e aqui, por 2 anos, fui professora de quase a metade dessa cidade. Tenho muito orgulho disso, muito, muito orgulho mesmo da minha origem. Mas aqui não foi diferente do que aconteceu em Cacilândia. Novamente, eu me deparei com a violação de direitos instituída, mantida e endossada pelo sistema. Posterior a isso, eu assumi o meu concurso, em 2011, e fui trabalhar na assistência social. E no CRAS, Parque União, eu comecei a minha carreira na assistência social e comecei a ver algumas situações em que era preciso pensar para além da casinha. Por exemplo, várias vezes era eu, né, como psicóloga do CRAS, quem fazia a palestra para as gestantes. E eu tomava todo cuidado de fazer para elas assim slides lindos, com imagens lindas, né, inspiradoras, trazendo gestantes e seus bebês, e eu notava nos olhares daquelas espectadoras, daquelas gestantes que ali estavam, a admiração por aquelas imagens, e brotou um projeto na minha cabeça. Fui falar com a minha coordenadora Marisa, e propus a ela fazer fotografias das gestantes. Isso é pensar fora da casinha. Começa por aí. E surgiu um projeto muito bacana, de minha lavra, de minha responsabilidade, onde as gestantes do CRAS começaram, né, com uma surpresa, a serem fotografadas naquele ano e nos anos posteriores. Isso é pensar fora da casinha, para além da casinha. Algum tempo depois, eu fui nomeada gestora do Pronatec. Teve ano que a gente teve 45 cursos, e eu tenho muito orgulho disso, porque centenas de pessoas foram capacitadas pelos cursos Pronatec em nossa cidade. Eu tenho muita saudade dessa época. Porque hoje acontece, os cursos acontecem, mas ainda timidamente. Né? Nessa época de 2014, 2016, a coisa era louca mesmo. E aí fui para o CREAS, né? Lá chegando, me deparei com a violação de direitos de uma forma gravíssima, gravíssima mesmo. E me chamava a atenção, porque César está aqui. Chapadense News sempre me chamou a atenção, desde que eu cheguei à cidade, porque se fosse um jornal impresso, lá nos idos de 2014, 2015,
Se você o torcesse, saía sangue. De tantas matérias sobre violência doméstica. Diariamente, diariamente. Quem era o órgão responsável pelo atendimento às vítimas de violência doméstica? Era o CREAS. E eu não via essas vítimas. Não as via no corredor. Não ouvia falar delas, não ouvia falar do que era feito com elas. E curiosa que sou, comecei a incomodar. E ganhei de presente a violência doméstica em 2016. Toma aqui. Você é da militância mesmo? Né? Toma aqui. Em 2016, 17 casos foram atendidos no CREAS de violência doméstica. 17 casos em um ano. Em 2017, após eu ser castigada ao receber a violência doméstica, eu vim nessa casa, conversei com o Wanderson, conversei com o Sr. Toninho Assunção, conversei com um monte de gente. Daqui saíram 2 leis que têm a minha intervenção direta, que é o Agosto Lilás e o Maria da Penha Vai à Escola. Saíram do meu trabalho e do trabalho da minha equipe. E eu incomodei. 2017, 107 casos. 90 casos a mais, interessante. E sempre atendendo sozinha. Eu era a única equipe da assistência social. Todas as demais equipes eram equipes psicossociais, psicólogo e assistente social. E atendem as mais diversas violações de direito. E eu atendia essas vítimas. Fui, na época, conversar com o nosso delegado de polícia, doutor Danilo Mansur, e perguntei para ele, falei, doutor, que a cabeça aqui não funciona direito, não, tá? Não funciona conforme o sistema quer. Esse é o problema. Fui, doutor, como é que é a situação da vítima de violência doméstica? Como funciona a questão aqui? Quando ela vem prestar uma queixa, como que se dá a questão toda posterior? Catiúcio, se no momento da queixa ela apresenta provas, isso é juntado ao inquérito, que vai para o Ministério Público, e por aí vai. Quem oferece a denúncia é o Ministério Público, que vai para julgamento e tudo. Hoje à tarde, inclusive, eu fui arrolada como testemunha num julgamento muito importante de uma vítima, né? Quer dizer, de um agressor. E, para mim, é um prazer contribuir com o sistema de justiça, mesmo. Principalmente quando quem colheu as provas fui eu. Principalmente quando você olha para um processo e você vê que as fotos que estão ali, tá? Porque eu tive o capricho de fazer um curso de fotografia forense para tirar a foto no ângulo certo. Eu fiz curso para advogado, não sei quantas vezes, curso direcionado a advogados, eu não sei quantas vezes, para atender essas vítimas do jeito certo. E, claro, para bater de frente com o sistema, né? E nisso eu trago aqui para vocês algumas coisas interessantes. A primeira delas, vamos começar. Em 2019, maio de 2019, sempre no mês de maio eu ganhei um presente. 22 de maio de 2019, o Dr. Matheus Macedo Cartapati enviou para mim, né? Quer dizer, foi antes disso, perdão. 26, ele me concedeu uma consignação de prazo. Ele enviou para mim, né, uma notícia de fato, me dando aí um prazo aí de 10 dias para eu responder a uma acusação feita pela 2ª Promotoria de Justiça. Com relação ao fato de que eu, né, no exercício da minha função, eu estava sempre batendo no sistema. E bato. E vou continuar. Parabéns, Wanderson,
pela sua proposta de hoje, porque realmente é preciso discutir a questão da violência doméstica pelo que ela é de fato. Tá? Eu estava dentro do sistema nominado como SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que tem como matriz de atendimento a família. Que fique bem claro, família. Todos os seus entes. Se o agressor está dentro da casa, se ele compõe a família, ele também vai ser atendido, ele tem que ser atendido porque ele tem direitos. Tá? Ele é um agressor, mas ele é um cidadão, ele tem direitos civis. Enquanto ele não for condenado, em última instância, ele é um cidadão com direitos. Artigo 5º da Constituição. Mas aí, nesse ofício 444 de 2019, da 2ª Promotoria de Justiça, eu vou ler para vocês algumas coisinhas e, como diz o outro, né, me deram um palco. Então, agora vamos lá. Sirvo-me para levar a presente, do presente, para levar a conhecimento os fatos abaixo narrados para providências cabíveis. A minha cabeça foi pedida. Eu vou ler para vocês só alguns trechos aqui, porque o processo ele não é público, né? Mas eu vou fazer de tudo para que ele seja público, porque a resposta a esse processo é muito interessante. A resposta a ao que virou, né? Essa questão ao que virou uma sindicância. O qual tem, Em dezembro de 2016, o Ministério Público em Chapadão do Sul executa desde 2016 executa o projeto Paralelas. E aqui está o cerne da denúncia, o qual tem como escopo buscar romper o ciclo de violência doméstica por meio da imposição judicial ao homem autor de violência doméstica da obrigação de comparecimento em grupos reflexivos e de reeducação. O homem autor de violência doméstica. Pô, cara, e as mulheres que agridem ficam onde? Porque se você vai no Conselho Tutelar, você vai ver que 90% das queixas que estão lá são contra mulheres, são contra as mães. E ninguém quer falar disso. O sistema não quer falar disso. Eu sei que nesse ofício todo, é interessante porque são 20 páginas apenas. Catiúcia Martins Nogueira, a servidora, ela, a psicóloga, são 37 menções diretas e indiretas a mim. Eu, sinceramente, quando eu li isso daqui, e eu li e comecei a rabiscar, né? Que eu faço isso. Eu tinha, com todo respeito, eu tive a impressão de que isso daqui saiu da mesa de uma criança de 10 anos de idade. Com birra. Senhora presidente, me concede mais um minuto? E no ofício temos algumas questões aqui que depois todos vocês vão ter acesso a esse negócio, tá? Eu juro. Não é preciso esforço intelectivo para compreender, portanto, que o atendimento pelo CREAS a agressores é medida excepcional, já que o serviço destina-se ao atendimento de pessoas vulneráveis com violações de direito e não a seus violadores. Se fosse assim, o CREAS não atenderia a menores infratores, não atenderia a famílias que abusam dos seus filhos. Boa noite, por enquanto. De acordo com o artigo 133 do Regimento Interno, eu cedo meu tempo à vereadora Cá Nogueira para que dê continuidade. Diversas situações, eu fui acusada pela minha coordenação direta, pela minha coordenação indireta, de estar querendo demais. Porque eu queria que pais de família recebessem atendimento. Porque eu não concordo que um homem que xinga uma mulher de vadia esteja numa roda de conversa
em situação de igualdade, de paridade, com quem colocou uma faca no pescoço de uma mulher, a mãe de seus filhos. Isso é injusto. Eu sempre postulei pelo atendimento individualizado. Por quê? Cada caso tem os seus meandros. Quando fui conversar com o Dr. Danilo, eu vi isso muito bem. Quando fui conversar com o César várias vezes, eu vi isso muito bem. Quando fui conversar com o promotor de justiça da primeira vara à época, Dr. Marcos Vinícius Tiepo, eu vi isso muito bem. E perguntei a ele, doutor, se acaso uma vítima de violência me entregar um áudio com uma ameaça de morte, e eu não entregar isso para a justiça, se eu não entregar isso para a polícia, o que acontece comigo? Ele falou, se ela morrer, você é copartícipe. Simples assim. Sabe por que eu perguntei isso para o promotor? Porque a minha coordenadora na época, e aí vamos voltar na assédio moral, a minha coordenadora na época, ela mandou vários ofícios para a SEDAST, que era o órgão, né, de regulação da nossa ação direta, questionando o fato de eu estar querendo atender homens vítimas de violência, porque tem, tá? Tem muito. Não é pouco, não, é muito. Eu queria que pais de família que não estavam com medida protetiva decretada contra eles fossem para atendimento junto com suas esposas. E o que aconteceu? Surgiu, após isto, um ofício da SEDAST, né, em julho de 2018, dizendo que sim, o CREAS poderia atender a esses homens. Interessante. Porque a minha interpretação e a do jurista estava certa. A matriz de atendimento na assistência social é sociofamiliar. A aludida servidora insiste em continuar desrespeitando as normativas legais aplicáveis, buscando a todo custo tornar regra aquilo que é exceção. Tudo isso com a chancela de sua gestão, isso é legal de se falar, a quem caberia barrar os devidos desvios da servidora. Havia uma questão que já tinha sido falada várias vezes em reuniões, de que havia algumas queixas contra o meu atendimento na Promotoria de Justiça. 5 queixas foram apresentadas. Destas 5 queixas, uma diz respeito a mim. E as 5 queixas constaram da sindicância. Se acaso eu não insisto para que os 5 fossem ouvidos, estava eu respondendo pelas 5 queixas. E aí uma delas, senhora fulana de tal, queixou-se dos serviços ofertados, né, em atendimento por ser vítima de violência doméstica. Mentira! Em atendimento porque tinha problemas com a família. Não estava, a origem do atendimento daquela senhora não era violência doméstica. Tá? Não era. E eu provei isso sem sombra de dúvidas, porque a própria declaração da mulher na sindicância deixou bem claro isso. E deixou bem claro que eu não a atendi. Assédio moral? Será? Uma coisa interessante sobre, né, mas não é só, parafraseando, né? Mas não é só. Foi-se, digamos assim, a pessoa foi às minhas redes sociais. Alunos causam correria com lança-chamas dentro de escola. E eu os chamei de bandidos. Não vou falar o palavrão aqui, né? Ex castiga mulher a pauladas ao saber de programação de viagem. O que fazer com um animal destes? Na minha rede social particular, no meu Facebook. Espancada pelo namorado no Espírito Santo, relembra a agressão. Você vai me matar. O que se faz com um animal destes?
Aí aqui, o agressor, né, o autor de um feminicídio em Chapadão do Sul, nos idos de 2018, já, esse sai da cadeia e continua a vida, mundo injusto. E a vítima dele está a 7 palmos. E não foi só isso, não, né? Porque quem acompanha as minhas redes sociais vê o quanto eu sou direta com relação a agressores, com relação a criminosos. Agora, recentemente, por exemplo, nós tivemos um salve ao SINASE, a Lei de Proteção ao Menor Infrator. 8 tiros. Puta. A pessoa é vítima do Estado. Por quê? Porque ela vai para dentro do Estado para ser atendida, e o que se faz com ela? Não se dá de dedo, não se relaciona, não se conversa, não se limita o comportamento de forma assertiva, de verdade. O que você faz? Você passa a mão na cabeça uma vez, 2, 10, 20, 30. Quando faz 18 é preso. E um dia leva 8 tiros. Né? O que é uma lástima. Porque se perdeu uma vida. Não se deveria ter perdido. Tá? Mas aí, quando você quer ir contra o sistema, quando você é servidor público, e você quer ir contra o sistema, quando você quer discutir o sistema, você responde por sindicâncias. O que leva a crer que a qualidade de seus atendimentos está seriamente comprometida, seja ele direcionado a mulheres ou homens, por faltar-lhe isenção necessária, urbanidade, tolerância, respeito, empatia. Não tem empatia com bandido, não, sinto muito. Não tem. Não tem essa obrigação. Tá? Se algum dia eu for convocada para um júri, vocês podem ter certeza de que, se for o júri de um estuprador, eu vou me declarar suspeita. Porque todo mundo sabe o que eu penso dessa gente. O ofício é interessante, mas aí vem, né, diversas vezes posterior a isso, menções, ofícios, questões relacionadas ao indigitado projeto paralelas. O que me leva a crer que a questão maior era o fato de eu estar colocando em jogo. Eu não estava questionando o troço, não, por mim, faço o que quiser. Tá? Só não vem dizer o que eu posso, que eu não posso fazer dentro da lei. Se eu sei que eu posso atender, se eu sei que eu devo atender, se eu sei que eu devo pautar para que pais de família e mães de família agressoras sejam atendidos. Por que as mulheres agressoras são atendidas e os homens não? Fala para mim. Que porcaria de misoginia é essa? Que porcaria de sexismo é esse? É por isso que as leis não vão para frente. Nós, hoje, temos algumas das leis mais interessantes desse país. Tá? Do mundo, quiçá. Mas a execução, gente, é uma lástima. Sem fim. E assim, mais prints. Suspeito de estuprar a própria sobrinha por 10 anos é preso, de 10 anos é preso. O carinha lá que estuprou a namorada do irmão e depois mataram a menina, queimaram o corpo. Chamei mesmo de verme, canalha. O João de Deus, né? Desejei mesmo que morra na cadeia. Tá? 300 estupros comprovados. Os pais, padrasto, pai e madrasta, que mataram Bernardo, né, lá no sul do país, monstros malditos. E são o quê? E assim vai. A quantidade de prints da minha rede social é muito interessante. Tem até uma aqui muito interessante, que diz respeito à geração Estatuto. Os carinhas lá de Suzano que entraram e mataram 12 pessoas numa escola. Geração Estatuto. 2 animais, só isso. Né? E assim vai. Tem um aqui que é bem interessante, porque até o meu ateísmo, lógico, ele tinha que ser mencionado. Né? A bestialização da mulher. Pensemos.
Jamais deixar, né, que uma mulher seja bestializada dessa forma. Porque aqui nós temos um mulá, né, isso foi publicado em 22 de março. Ele coloca os dedos dentro da boca de uma mulher, entre os seus dentes, e bate na cabeça dela. O vídeo é claro. E nisso ele está ensinando o marido a bater nela. Se ela, por um acaso, mordesse a mão dele ali, ela ia levar um bufete. Mas eu não devo questionar isso. Né? E assim foi. Eu respondi a sindicância. Tá? Então, assim, 30 e poucas páginas viraram resposta. 300 e tantas páginas. Essa foi a minha resposta. Porque eu coloquei. E esse calhamaço, ele foi para 3 lugares diferentes. Ele foi para o jurídico da prefeitura, ele foi para a comissão de sindicância, ele foi para o Ministério Público. Então, assim, essas 3 instâncias têm conhecimento da quantidade de denúncias que eu faço aqui. Porque tem um monte de denúncia aqui. Porque as minhas respostas, elas foram, tá? Tanto que a comissão de sindicância, em sua conclusão, diz o seguinte: na análise das situações apuradas sobre as demais queixas, né, eu tenho uma certa dificuldade em obedecer à hierarquia, né, então eu estou sempre questionando o sistema, isso é um problema. Então, na análise das situações apuradas sobre as demais queixas, não se observou algo relevante que caracterize irregularidades funcionais, pois nos depoimentos colhidos foram ressaltados que a servidora procura exercer sua função com dedicação, se esforçando para atender as pessoas além de suas atribuições, não só com orientações, mas promovendo o real acompanhamento aos usuários durante os encaminhamentos, como aponta os depoimentos a seguir, né? E assim foi. Aí, no fim de tudo, né, tem que ter a chancela do meu chefe, tá? Porque eu sou funcionária pública ainda, e vocês já vão entender por que eu estou contando tudo isso para vocês. Em apertada síntese, verifica-se que a servidora, em que pese a dificuldade de respeitar a hierarquia, né, e a dinâmica dos trabalhos, executa suas atividades com o máximo zelo e dedicação, não realizando apenas orientações singelas, vai além, esforça-se consideravelmente para atender os usuários além de suas atribuições. Eu sempre mantive na porta da minha sala, para quem quisesse ler e ver, as minhas designações funcionais. E não são poucas, tá? Concedo meu tempo à vereadora Canogueira. Isto posto, este calhamaço, tá? Entre a denúncia de 40 páginas, 30, 40 páginas, mais 350, né, de resposta, foi disponibilizado para 3 instâncias e foi arquivado. Mas eu fui punida. Eu recebi uma advertência por tentar cumprir a minha função, além daquilo que rege as normativas funcionais. Um dia disseram que eu tenho ódio de 3 ou 4 pessoas. Não são 3 ou 4, é mais. E tenho mesmo. Sabe por quê? Porque quem lida com violação de direitos não pode abaixar a cabeça. Não pode se dar ao luxo de ser menos. Não pode se dar ao luxo de ser um qualquer ou mais um. Não pode. Eu não tenho esse direito. Eu não me dou esse direito. Tá? E sim, por vezes sem conta. E isso vai ser provado agora, tá? Porque, mais uma vez, eu fui alvo de uma notícia de fato, né? E agora vocês vão entender o que está acontecendo. Mas, assim, o procedimento 01 de 2019, 0000524884 foi arquivado, né? O desvio de função foi arquivado. Mais interessante que o inquérito policial 08 de 2015, 000335460, onde eu sou vítima de crime de ódio,
no exercício da minha função regimentar, não anda. Eu fui ameaçada, minha casa foi apedrejada, eu fui xingada nas redes sociais, vocês não têm noção da quantidade de vezes. Tá? Milhares de pessoas repostaram posts feitos por um pastor que levou toda uma cidade a erro, tá? E que depois veio de nhenhenhen pedir desculpa. Só que interessante que esse inquérito está parado. Violação de direitos contra mim, no exercício do meu dever funcional. E como é que faz? Cabe aqui, de repente, uma prevaricação? Porque o crime é inafiançável. Crime de ódio, tá? Contra servidor público. Mas, né, vamos lá. As devidas cobranças serão feitas. Serão. E aí chegamos aqui ao motivo de tudo isso. É onde eu digo que, assim que eu terminar a minha defesa, daqui a alguns dias, eu não sei se eu vou pedir desculpa, como é que vai ser, tá? Mas esse processo é público, viu? Quem quiser ter acesso a ele, eu vou colocar o link na minha página pessoal, Facebook, tá? Vai ficar no Instagram para que vocês acessem, certo? Porque vocês vão ter acesso à denúncia que foi feita, tá? Notícia de fato, quer dizer, que foi feita, que foi colocada, tá? E vocês terão acesso às minhas respostas, ok? E elas serão apaixonadas. Todo mundo que me conhece sabe. Em 4 de janeiro desse ano, de 2021, eu estive em reunião com a secretária adjunta da pasta, que até então eu fazia parte, que era a Secretaria de Assistência Social. E eu havia pedido, no fim do ano passado, quando eleita fui, né, eu havia pedido transferência, eu pedi cedência para outra secretaria. Ou para um outro órgão, onde eu pudesse exercer a minha atividade funcional sem prejudicar o município. Olhando para todas as secretarias, aonde eu cabia? Na educação, né? Porque lá a gente exerce as nossas funções, todo mundo sabe, a escola funciona de manhã, à tarde e à noite. Como psicóloga da educação, eu poderia, sim, tranquilamente exercer as minhas 40 horas semanais, sem grande aperto. E eu enviei para o RH e para a Secretaria Municipal de Assistência Social, o memorando 16 de 2021, onde eu coloquei as justificativas de falta, né, naquele período, e enviarei ao setor todas as horas ainda pendentes dos anos de 2019 e 2021 para conferência, já que essas não foram todas entregues à coordenação nos anos supracitados e ainda não compensadas. Quer dizer, elas foram entregues, mas não foram compensadas. São simplesmente 424 horas. Eu fiz uma conta ali de doido, ali rapidinho ali. 424 horas e 8 minutos de trabalho executado. Para vocês terem uma noção, esse caso do qual eu fui, para o qual eu fui arrolada hoje, ele aconteceu um pouquinho antes da Páscoa de 2019. Uma criança de 7 anos de idade pediu socorro para a mãe. E ela fazia parte do Patrulha Mirim. E, numa aula sobre a Lei Maria da Penha, ela entendeu o que acontecia dentro da casa dela. E ela pediu ajuda. Ela, inclusive, desfaleceu no meio da aula. E aí o pessoal me acionou, vem cá, vem conversar. Eu falei, alto lá, se trata de uma criança, se trata de uma denúncia envolvendo uma criança. Então, primeiro, Conselho Tutelar, vamos ao fluxo. Tá? O Conselho Tutelar foi lá, fez o seu trabalho, aí a coisa veio para mim, que atendia as vítimas de violência doméstica, né? E eu fui, escutei a moça, 10 anos de casamento, apanhando, que nem uma vaca na horta. Nossa, loucura. E eu vi as crianças. Gente, é muito triste você ouvir uma criança falar
o que aquelas crianças falaram em escuta especializada para mim, que sou mãe, que sou avó, que sou apaixonada pela minha família. E eu convidei o moço, porque ela imediatamente ela não se separou dele, não. Ele fazia parte da família. E eu convidei o moço para participar dos atendimentos, e ele não quis, porque ele sabia que ele ia ser confrontado, né? E hoje ele foi julgado, porque no ano passado ele tentou matar ela, usando para isso um cabo de vassouras. E ele só parou de bater quando o negócio quebrou. Se vocês virem o que ela ainda carrega no corpo até hoje, tá? É um escândalo. Mas para que atender, né? Para que conversar? No fim do ano passado, quando eu saí da secretaria, eu deixei algumas circulares pedindo atendimento para alguns casos bem graves. Especialmente pedindo atendimento para os agressores, porque eles não entendiam, numa conversa, numa roda de conversa, eles não entendiam que eles não podiam continuar a ameaçar de morte a mãe dos próprios filhos. E eu vou dizer para vocês, eu tive acesso a processos de dar calafrios, mesmo. Não estou me vitimizando, não estou querendo justificar nada, não estou contando a minha vida, a minha verdade, do que me trouxe para cá. E eu acho que é também uma parte do que me elegeu, né? E aí agora, esse mês, eu recebi mais um presente de aniversário dos autos do MP, vindos da primeira vara, ofício 049/2021, primeira Promotoria de Justiça, de 7 de abril de 2021. Ao tempo em cumprimento, sirvo-me do presente para solicitar de Vossa Senhoria que informe esta primeira Promotoria de Justiça, no prazo de 15 dias, o cargo ocupado por Catiúce Martins Nogueira e suas atribuições, a carga horária que ela exerce, bem como encaminho registro de ponto da referida servidora desde o mês de janeiro de 2021. Devendo prestar eventuais informações que julgar pertinentes sobre a possível incompatibilidade de horários entre o cargo efetivo e o cargo de vereadora ocupados pela referida servidora. De fato, eu fui um pouco ingênua, quando lá em 4 de janeiro, eu achei que as minhas ainda 424 horas, né, fossem poder ser usadas, digamos assim, para compensar. Mas tudo bem, me disseram agora esses dias no memorando que vai estar à disposição de vocês na minha resposta, que não se trabalha com banco de horas na prefeitura. Mas é interessante que quando me acionavam 10 horas da noite de um domingo, quando me acionavam 8h30 da noite, né, de um dia em que eu deveria estar aqui para uma reunião, que eu me lembro muito bem. Foi a primeira vez que o Dr. Silvio falou sobre a família acolhedora. Foi a primeira reunião. Foi justamente o dia da denúncia que envolveu esse caso, de que eu fui testemunha hoje. Dr. Matheus, claro, cumprindo a sua função, porque ele é fiscal, tá, do exercício público, do exercício dos servidores. Ele requereu desta casa, né, as atas de minha participação, ela requereu do RH, os registros do meu ponto, requereu, né, de diversos setores da Secretaria de Administração, né, as questões relacionadas às minhas justificativas, e requereu vistas a questão de que, em fevereiro, né, que nós fomos para Brasília, em fevereiro eu passei uma semana fora da cidade, em Brasília, né? E, sim, eu não saí da cidade na calada da noite. As pessoas sabiam que eu estava indo. Mas, é claro, né, eu tinha funções regimentares a cumprir. E eu tenho férias acumuladas. E, assim, foi requerido, tipo, na semana anterior à denúncia,
foram requeridas, né, as minhas férias. E nesse requerimento de férias eu peço o quê? Eu peço para que se desconte esses 5 dias que eu passei fora. Tamanha a maldade da minha ação, né? Então, assim, eu venho aqui hoje muito respeitosamente me dirigir ao cidadão sul-chapadense que me elegeu e todos os outros cidadãos dessa cidade que são meus patrões, tá? Eu venho aqui pedir a vocês que acompanhem esse processo, porque ele diz respeito não a só uma questão de desobediência, de alegada, né, desobediência, mas ele também diz respeito a uma questão muito maior mesmo, que é a questão que me trouxe aqui. Eu não sei se cabe aqui, nesse momento, porque o outro cabe, tá? Nesse aqui, acho que não cabe, não. Mas, assim, cabe questionar o fato de que quem comanda os meus passos, como servidora pública municipal, deixar de levar em consideração os serviços prestados, deixar de levar em consideração as horas que eu tenho acumuladas, deixar de levar em consideração uma série de questões. Aline, me concede mais 1 minuto e eu finalizo. Então, assim, é sempre muito interessante, porque quando interessa ao serviço público, ao gestor público, ele leva em consideração coisas até absurdas, mas quando não lhe interessa, algumas coisas são deixadas de lado, né? Então, assim, aqui eu já tenho juntados uma série de memorandos, ofícios, né, que vão compor essa resposta e a qual vocês terão acesso, tá? E eu peço a vocês que ajudem no veredito aí, tá? Ajudem a regular essa situação aí, porque não sou só eu que estou nessa, não, tá? Tem muita gente passando por isso.